Olá! O programa Saúde em Foco de hoje vai abordar a temática do atendimento online. Você já precisou, nos últimos meses, de algum serviço e atendimento online de saúde? Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios e as vantagens de atendimento em saúde de forma online. E, para isso, nós temos alguns convidados que estão aqui de forma remota hoje conosco. O professor Diego, a professora Alexandra, o pediatra Pedro, que é mestrando aqui da saúde materno-infantil, e a professora Cristiane, que vão conversar um pouco conosco. E também nós temos a contribuição de outras duas convidadas, que é a fonoaudióloga Lisiane e a terapeuta ocupacional Bibiane. Então, eu queria agradecer inicialmente, pela presença de vocês, pela disponibilidade em vir aqui conversar um pouquinho conosco sobre esse tema tão importante, tão inserido no nosso dia a dia atualmente, nos últimos meses. E eu queria, então, começar conversando com a psicóloga e professora Cristiane Bottoli. Tu podia contar para a gente um pouquinho, Cristiane, a respeito de quais são os principais desafios no atendimento psicológico? Olá, então, a todos. Agradeço o convite, para estar aqui nesse dia. Nós, enquanto profissionais da psicologia, já vínhamos, tendo algumas atividades online. O Conselho já nos liberava a fazer esse tipo de atendimento a partir das resoluções, e a nossa última resolução foi a resolução de 2018, Com a pandemia, é claro que esses atendimentos foram intensificados, Então, a gente teve uma procura maior pelo tipo de atendimento online. O nosso Conselho de Psicologia lançou uma nova resolução, que é a resolução deste ano de 2020, para atendimento online durante a pandemia, autorizando, então, todos os profissionais da psicologia a realizarem esse tipo de atendimento, A primeira questão é que o profissional tem que estar cadastrado no site EPSI, que é o site que vai autorizar o profissional a fazer esse tipo de atendimento. Até então, o profissional fazia o cadastro e teria que aguardar um tempo para ser autorizado a iniciar os atendimentos. Em função da urgência da pandemia, nós fomos autorizados hoje, imediatamente após fazer o cadastro, a gente já poder começar a atender, nesse tipo de modalidade. Com principais desafios, a questão do sigilo, da confidencialidade dos dados, que são questões éticas importantes nesse momento. Como é que a gente vai garantir, como é que a gente vai assegurar isso, A questão do vínculo que se estabelece também, porque a gente sabe que é um vínculo diferente do presencial. E aí está a importância de, no momento que a gente faz o contrato com o nosso paciente, poder deixar ele seguro com relação a que tipo de aplicativo nós vamos utilizar, se acontecer algum problema de conexão, que tipo de medida nós vamos tomar, A gente segue falando pelo WhatsApp, a gente via o e-mail, faz uma ligação telefônica. Então, tudo isso vai dando mais segurança para a pessoa que vai ser atendida, Outras questões que nós temos que combinar, que também é um grande desafio, é com relação ao ambiente onde essa pessoa vai ser atendida e o ambiente em que eu, profissional, estou, Então, um ambiente em que não vai ter nenhuma interrupção, que não tenha nenhum ruído que possa interferir nesse atendimento, que não tenham pessoas próximas. Esse também talvez seja um grande desafio, Porque as pessoas hoje estão nas suas casas. E a gente sabe que circulam outras pessoas, Assim como na casa da gente. Então, nós temos que combinar também com o paciente como é que vai se dar, essa questão do espaço que ele vai ocupar. Então, isso também é bastante importante. Uma outra questão é da gente garantir um setting constante. Isso quer dizer o quê? De sempre atender no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo dia da semana, como a gente faz no presencial. Isso dá uma certa organização também para a pessoa que está sendo atendida, o que mais que eu posso falar também? A questão de negociar com esse paciente, Qual é o melhor horário? Às vezes a gente tem que atender à noite, no final de semana, Eu conheço colegas que estão atendendo bem tarde da noite, porque é o horário em que a casa silencia, Então, aí a pessoa fica também mais à vontade para poder realizar o atendimento. Mas a gente tem visto que, enquanto categoria, nós tivemos um avanço nesse sentido, temos bastante procura,
pelo atendimento online. É uma forma de prestar um serviço em saúde mental no momento de grande urgência e emergência também, que até então nós não podíamos, a gente não era autorizado a fazer esse tipo de atendimento em situações de urgência e emergência. Hoje nós somos, né? Somos autorizados. E a questão de que a gente estiver atendendo, cuidado que nós temos que ter também, né? E a gente perceber que essa pessoa está muito mobilizada, está em risco de rapidamente a gente poder fazer um contato com alguém da família, fazer um encaminhamento, então, para um atendimento presencial. Né? Mas eu vejo assim que esses são os principais desafios, né? Tem uma outra questão também, que é que durante o atendimento a gente utilize, combine com o paciente, a utilização do fone de ouvido. Isso também garante, né, um pouco mais a questão do sigilo e do cuidado com algumas informações. Nós não temos, pelo conselho, uma obrigatoriedade em utilizar determinados aplicativos. Então, a gente pode escolher, uma escolha do profissional que facilite tanto para o profissional quanto para a pessoa que está sendo atendida. Que naquele tempo de atendimento, em torno de 50 minutos, 1 hora, a gente possa garantir que o atendimento aconteça da melhor forma. Acredito que seja isso. Ok. Obrigada, Cristiane. Eu fiquei pensando agora que sim, antigamente, por exemplo, casos de violência, né, a gente não poderia atender de forma remota. E também casos de atendimento a crianças, né? Muito se discutia de que criança não era possível, até por uma questão cognitiva, que fica difícil, né? Às vezes ela não compreende bem essa questão do remoto, né? Às vezes ela não para na frente da tela, né? E isso é um grande desafio, principalmente quanto ao sigilo, porque antes, quando é o caso da gente atender a criança sozinha, né? Nesse caso, tu não tem exatamente como garantir que a criança vai ficar sozinha, depende muito da idade, né? Se ela vai poder ficar lá com o celular no quarto conversando com o psicólogo ou não. Mas e tu vês alguma vantagem, Cristiane? Facilita, com certeza, é uma facilidade para a pessoa que está com dificuldade de ir até o presencial, né? Isso tanto pelo momento da pandemia e outras situações que a gente já tem visto, né? De um paciente que mora em outra cidade, que está em outro país, mas facilita o acesso, as pessoas acabam tendo um acesso mais rápido também, né? A questão do vínculo, a gente tem visto assim que aquele paciente que já era atendido no presencial e passamos para o remoto, para o online, não há muita diferença, né? Talvez é um pouco mais difícil quando a gente começa já o primeiro atendimento online, né? As primeiras entrevistas, esse reconhecimento, mas com relação à eficácia, a gente tem visto que não temos tido prejuízo nesse sentido, que realmente as pessoas estão aderindo bem e tem sido bastante vantajoso. Eu quero só falar rapidamente a questão do atendimento de crianças que a Josi falou, né? As crianças conseguem ser atendidas de forma remota. É claro que a participação dos pais é mais efetiva, eles estão ali presentes na cena. E nós temos que considerar isso, né? Lá no atendimento presencial, os pais não ficam presentes durante o atendimento, né? Na sua maioria das vezes. No online, eles acabam estando presentes, porque eles têm que alcançar alguma coisa para a criança chama eles, mas nós também conseguimos ter momentos em que a gente atende só a criança. A gente tem visto um benefício muito grande para crianças também e para adolescentes. Né? Alguns adolescentes se sentem mais à vontade em poder estar falando pela tela. Né? Pacientes que são mais inibidos, que têm alguma outra dificuldade nesse sentido, o remoto, o online, ele facilita. Então, a gente tem visto algumas vantagens. Claro, né, que tem alguns limites, tem algumas situações que nós não vamos dar conta no remoto e que aí, quando a gente puder retornar ou quando houver, né, a necessidade e a possibilidade, a gente vai voltar para o presencial. Tá joia, obrigada. Vamos agora escutar como é que é a visão desse atendimento online para a fonoaudiologia. Então vamos chamar agora a gravação da fonoaudióloga Lisiane. A fonoaudiologia não tinha permissão para realizar teleatendimentos. Porém, diante da pandemia, o Conselho de Fonoaudiologia realizou essa liberação para que os pacientes pudessem continuar os seus acompanhamentos. Inicialmente, eu dei continuidade àqueles pacientes que já estavam em atendimento, pois é bem mais complicado você fazer uma avaliação nova por teleatendimento, pois na fonoaudiologia nós devemos avaliar várias estruturas orofaciais, como mobilidade de língua, tônus orofacial. Então, muitas coisas ficam mais difíceis de ser observadas por teleatendimento. Eu trabalho com motricidade orofacial, que são alterações relacionadas à postura de língua,
o modo como a pessoa respira, o modo como engole, estética facial, pré e pós-cirurgia ortognática. Então, esses casos, foi possível dar continuidade nos atendimentos, pois o paciente conseguia nos ver, principalmente o adulto, nós podíamos fazer exercícios e o paciente reproduzia se vendo no espelho. Previamente eram dadas todas as orientações com todos os materiais que eram necessários para essa terapia, para essa sessão de terapia. O teleatendimento trouxe muitos benefícios, principalmente para aquelas pessoas com comorbidades que tinham mais risco com o Covid. Também para aquelas pessoas que moravam em cidades mais afastadas, que não tinham o profissional à sua disposição. Então, tive casos assim muito exitosos, casos em que a criança não estava se alimentando por via oral e através da orientação com a mãe, através do atendimento, pude guiar a mãe nesse trabalho e a mãe conseguiu fazer, então, com que essa criança conseguisse se alimentar. Essa seria só uma das experiências, mas eu vejo que o teleatendimento veio para ficar. Ele não precisa ser de forma sempre online, mas de forma híbrida, que possa haver atendimentos presenciais e atendimentos online. Ok, então como a gente pode ver, né, no relato da Lisiane, a gente vê que tem várias questões em comum, né, com outras profissões. Mas eu percebo que na fonoaudiologia, na fisioterapia, na pediatria, né, ou na terapia ocupacional, entre outras profissões, tem uma questão também do toque, né, de chegar perto, porque a psicologia a gente ainda está mais acostumado a atender assim mais de longe, sem o toque necessariamente. Então, eu queria que a professora Alexandra contasse um pouquinho como é que estão sendo os atendimentos na Físio. Olá, é um prazer estar conversando com esses colegas tão renomados, né? E realmente, na fisioterapia, nós também não éramos autorizados a realizar o teleatendimento. Devido a essa pandemia, o nosso conselho, o COFITO, né, emitiu uma resolução onde ele permite a teleconsulta, o teleatendimento, até uma teleconsultoria, por tempo determinado, né? Ela vai ser revisto ao final desse processo todo. Bom, mas e aí? Nós, né? Que a base, né? O objeto de trabalho da fisioterapia é o movimento humano, é o toque, e os nossos pacientes todos praticamente ficaram desassistidos, né? Então, já que nós foi permitido, o que a gente pensou? Junto com os nossos alunos e corpo docente, né? Vou falar dessa experiência, né, um pouco, que é o que a gente está vivenciando. Bom, vamos selecionar pacientes que já eram atendidos por nós, né? Os alunos, juntamente com o seu professor, entrou em contato com esses pacientes para saber se eles gostariam de fazer, né? E junto com isso, o aluno elaborou um material. Ele elaborou folders, vídeos, né? Materiais informativos que, junto com o professor, a gente olhava, decidia, avaliava se era adequado, se estava contextualizado para aquele usuário, e aí o aluno envia esse material via WhatsApp, né, ou via e-mail às vezes, e depois entra em contato, né, com o usuário para ver como foi, se ele está conseguindo fazer, quais são as dificuldades, quais são as facilidades. O que a gente está vivenciando? Que é uma possibilidade, né, que a gente mantenha o contato com o nosso paciente, com o nosso usuário, então a gente consegue manter o vínculo, consegue manter a comunicação, né, que o usuário não fica totalmente desassistido, então essa é uma facilidade. Realmente, assim, a gente manter o contato com pessoas que precisavam, e todos os tipos de patologias, os acidentes vasculares cerebrais, a paralisia cerebral, as dores nas colunas, todos os tipos de patologias que a gente atende. Mas é claro que, assim, para o momento é uma possibilidade. Mas o que a gente sente? A fisioterapia, como outras profissões, né? O toque, ele é fundamental, né? O contato próximo, esse vínculo, para nós,
é fundamental. Então, assim, ó, tem pacientes que aderiram, que conseguem fazer, principalmente quando os alunos e os professores encaminharam os vídeos. Parece que eles se perceberam melhor, que eles enxergam e eles conseguem fazer. Então, tem alguns usuários que aderiram à proposta e que estão mantendo. E a gente faz esse encontro semanal. Então, a gente consegue ter um acompanhamento deste processo. E tem usuários que fazem, mas que eles enfrentam, sim, uma certa dificuldade na realização do gesto, na qualidade do movimento, né? A gente, muito na fisioterapia, a gente fala que a gente tem que trabalhar sempre junto com a psicologia, porque o presencial, o usuário vem, ele abre, não é só um contexto físico, às vezes tem o contexto social, psicológico, que a gente, né, no presencial, consegue dar conta. E às vezes no teleatendimento a gente tem um pouco mais de dificuldade. Então, assim, ó, ao final, o que que a gente está vendo? É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. A gente está mantendo o contato com o nosso paciente, com o nosso usuário. Eles não estão desassistidos. Eles conseguem manter o contato com a gente, porque ele vai ter, né, o nosso contato. Então, assim, tem pontos positivos, mas a gente vê que, para nós, na fisioterapia ainda, assim que for possível, né, esse contato presencial, que a gente já está fazendo alguns num novo formato, né? A gente já tem o atendimento na UFN num novo formato, com menor número de pessoas, com menos pessoas por local. Então, mas mesmo assim, o presencial para nós é fundamental. É fundamental. O teleatendimento é uma possibilidade, mas ainda assim a gente acha que o presencial gera uma outra qualidade no acompanhamento, no vínculo, na comunicação, né, no lado humano mesmo. Obrigada, Alessandra. Vamos agora ouvir a terapia ocupacional. Como é que é vista, né, pela profissional Bibiane? Então, vamos escutar o vídeo. E com os atendimentos que eu fiz nessa modalidade, agora à distância, tem um grande potencial para poder acolher pessoas que talvez não conseguissem ter acesso aos atendimentos presenciais, né? E eu tenho pacientes de outras cidades hoje que a gente consegue melhoras maravilhosas porque a família acaba estando mais presente. Ela se faz mais necessária nessa mediação até do equipamento, da internet para o atendimento online. E muitas vezes no atendimento presencial a gente não consegue isso, né? E é claro que algumas coisas são essenciais no presencial, para alguns estímulos específicos e coisa, mas para alguns casos a telesaúde ela pode fazer toda a diferença, né? Eu tive há algum tempo um outro caso de uma paciente que eu precisei mesclar os atendimentos online e presencial para conseguir uma melhora, para ter essa reabilitação mais rápida. E uma outra experiência interessantíssima é a telesaúde com crianças, porque em muitos momentos a gente consegue estar muito mais próximas nas brincadeiras, nós nos emprestamos dentro de uma telinha de celular ou do computador, como se nós fôssemos também parte dessa brincadeira, parte desse brinquedo. Eles se sentem mais confortáveis para contar deles mesmos e se expor como eles são, né? Então eu acredito que muita coisa útil possa ficar dessa modalidade no pós-pandemia, que são aprendizados que não se perdem e que se desenvolvem para que exista um atendimento cada vez melhor e mais próximo das pessoas. Olha só, uma mudança de paradigma realmente, né? Bom, talvez seja até melhor atendimento nesse sentido. Vamos discutindo com vocês, né, sobre isso. Queria agora escutar um pouquinho o Pedro, que é pediatra, né? Você podia relatar assim alguma experiência? Como é que está sendo na pediatria, Pedro? Bom, a pediatria, mesmo antes de se falar em telemedicina, esse tipo de coisa, a pediatria sempre foi uma atuação que a gente prestava não atendimento, mas muita orientação, tá? Eu trabalho numa cidade pequena, em Sobradinho, e sou o único pediatra lá. Desde o início da minha atividade profissional, quando eu ficava preso, às vezes, em casa, por causa do telefone fixo. Com o telefone celular,
melhorou bastante. Daí, mobilidade. O e-mail também foi um meio utilizado há algum tempo, tá? Mas sempre assim, ó, com aquela insegurança que tu não tinha um suporte, isso eram coisas não autorizadas, tá? Então eu tinha que ter muito cuidado, assim, de não tratar alguém que eu não conhecesse, procurar orientação, mesmo alguém que estivesse com tratamento, eu ter cuidado nessa orientação para garantir a segurança do meu paciente, né? E também a minha segurança. A telemedicina, por exemplo, é uma coisa que já vinha sendo discutida há tempo, né? Em 2002 já tem uma resolução do Conselho de Medicina, Federal de Medicina, mas que era uma coisa mais superficial. Em 2018 eles fizeram uma nova resolução, então bem mais completa, tá? Só que essa resolução, por problemas técnicos ou de discussão, ela foi retirada a sua utilização em 2019, no início de 2019. E com a pandemia, então, passou a ter essa norma do Ministério da Saúde, liberando a telemedicina, e o Conselho também liberou. Eu continuei na mesma coisa, assim, tendo atendimento mais por telefone. Com o advento do smartphone, então, permite tu ter imagens, fotografias de lesão, fotografias de raio-x, fotografia de exames. Então, deixa a gente com um pouquinho mais de segurança, tá? E agora existem até assim, ó, plataformas de telemedicina para pediatria. Em um curso que eu estava participando online, teve a experiência de um pediatra. Ele já estava fazendo assim, 50% do atendimento dele era presencial, a mesma agora na pandemia, e 50% online. Tá? Eu ainda não participei disso pela característica do local que eu trabalho e também porque ainda não existe uma plataforma que seja confiável, né? Que é isso de garantir o segredo, o sigilo médico, né? A confiança, tá? E a própria necessidade de entrar. Possivelmente este ano o Conselho Federal de Medicina estão se reunindo em um comitê para ter já daí uma portaria do Conselho e fala-se, inclusive, em ter esse tipo de plataforma que seja referenciada pelo Conselho Federal de Medicina. Daí a gente tem mais segurança de praticar esse tipo de atividade. É uma coisa importante e que tem o futuro nesse tipo de atividade. Tá? Dificilmente alguém de qualquer profissão que a gente nota que não vai ter como vai conseguir dizer assim, a minha profissão vai ficar fora dessa evolução, porque é uma evolução. Só que não exclui, como as colegas falaram, né, o atendimento presencial. Nessa legislação de 2018 do Conselho Federal, ele falava que 4 meses seria o tempo que o médico poderia dar orientação online em pacientes que ele tivesse atendimento presencial nos últimos 120 dias. Eu acredito que seja um tempo bom e cabe alguma discussão. Interessante e na pandemia, essa assim, informação. As mães querendo evitar ir ao consultório. Então, aumentou a procura de orientação online. Essa é a minha experiência. Ok, muito obrigada, Pedro. E todos vocês levantaram algumas questões assim que vêm à tona junto com isso, né? Que são diversas questões bioéticas, né? E para isso eu gostaria de escutar um pouquinho o professor Diego, que tu pudesse colocar para nós assim quais são as principais questões bioéticas que se levantam com essa necessidade, né, de atendimento online. A gente queria te escutar um pouquinho. Olá, Josiane e colegas que fazem parte dessa participação no programa. Agradeço o convite por participar e trazer algumas reflexões dessa área, né, da bioética, ou até mesmo da ética em relação a todo esse contexto. Acho que a gente pode começar apontando algumas coisas que são facilidades. Acho que esse é um ponto importante, porque todo esse teleatendimento que tem sido feito, realizado pelas mais diversas profissões, como vocês relataram aqui alguns casos, algumas situações, sem dúvida, tem uma facilidade, tem um ganho aí no teleatendimento.
às vezes o evitar um deslocamento desnecessário, às vezes de fato é uma orientação, como o Dr. Pedro dizia, né? Não é necessário uma consulta, um atendimento mais especializado, mas fica mais nesse nível de uma orientação, e pelo teleatendimento a gente consegue dar conta disso. Então, essa seria uma característica da facilidade que a tecnologia pode nos gerar nesse sentido. Mas, por outro lado, também existem outras questões que podem ser levantadas. Uma delas é o fato de nós vivermos numa sociedade que é desigual, né? A questão é, todo mundo tem acesso, as pessoas que necessitam de um teleatendimento, né? Tem acesso a um computador ou então a um smartphone com uma boa conexão de internet, que possa haver essa transmissão de qualidade de imagem e de som. Isso consegue ser alcançado por todas as pessoas que necessitam do teleatendimento, porque daqui a pouco, com o teleatendimento, a gente está produzindo, gerando algum tipo de exclusão. Nem todos conseguem ser incluídos nessa nova modalidade de atendimento. Pensando aí em alguns tipos de atendimento que poderiam ser exclusivamente nessa modalidade, né, teleatendimento, e não mais presenciais. Então, a gente também tem que ter esse cuidado de ao usar uma tecnologia, não excluir, porque essa é a questão, essa é uma das realidades da nossa sociedade brasileira. Nós ainda temos muita desigualdade social, muita injustiça, e isso pode aparecer na utilização do teleatendimento. Um outro ponto que precisa ser levantado e que os colegas já mencionaram é, de fato, a questão do segredo, do sigilo, de guardar, da privacidade desses dados, né? Pode ser a apresentação de um resultado de um exame, né? Então, esses dados eles vão ficar armazenados, gravados, registrados em algum lugar, né? Como é que a gente garante o sigilo, o segredo de que esses dados não sejam revelados? Pensando de forma bem específica, por exemplo, em questões de teleatendimento mais de natureza psicológica, por exemplo, como é que a gente garante isso, né? O sigilo em casa, o fato de não ter ninguém participando, ouvindo a conversa, o diálogo entre o profissional da área da psicologia e o paciente, né? Como é que a gente garante isso, né? Porque é um tipo de situação em que o sigilo, o silêncio, ou então a fidedignidade entre o profissional e o paciente precisa ser mantido. Então, essa é uma preocupação que exige, e nem todas as pessoas, nem todos os lares brasileiros conseguem ter esse espaço, ter essa privacidade, né? Por uma questão de organização social da sociedade mesmo. Outras áreas, outras teleconsultas podem ser mais facilitadas porque elas não exigem o sigilo entre o profissional ou melhor, a única participação do profissional e do paciente, né? Pode haver um outro membro da família, um acompanhante participando do teleatendimento, né? Não haveria essa necessidade dessa individualização do teleatendimento, né? Então, são algumas questões que estão postas e que a gente ainda precisa avaliar nesse percurso que a gente está fazendo de experimentar essa nova modalidade de atendimento. Então, tem algumas coisas que são mais persistentes e que a condição em que nós temos de desigualdade na sociedade pode interferir, né? E outras que são mais próprias, mais específicas de cada modalidade profissional, né? Porque cada modalidade tem os seus próprios conselhos, tem as suas próprias diretrizes, e a partir daí, então, se pensa, se procura garantir, né? Garantir o melhor atendimento, a melhor manutenção, o melhor resguardo desse sigilo. Então, são questões que estão aparecendo aí com a utilização da tecnologia, que a gente realmente se preocupa. E uma outra coisa que eu queria acrescentar também, que talvez ainda a gente não consiga avaliar muito bem isso, porque a gente ainda está nesse percurso da pandemia, né?
Mas é o efeito, né? Esse é o resultado do isolamento, né? De nós estarmos mais afastados, porque um atendimento de saúde, ele necessita de um cuidado integral da pessoa, de uma presencialidade importante. Isso é muito importante. E nesse momento a gente está num afastamento social, né? Um afastamento físico, em função do contágio pelo coronavírus. Qual é o efeito, qual é o impacto desse isolamento em nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos? Que efeito isso vai produzir? Talvez aqui seja uma questão de avaliação muito mais de natureza psicológica, né, em termos de comportamento, porque a gente cria alguns receios, às vezes alguns medos, né? Medo de tocar em algumas superfícies aonde muitas pessoas tocaram, porque eu não sei se ali está contaminada ou não. Enfim, então, talvez essa seja uma outra questão que a gente também precisa avaliar. Ela não toca diretamente o teleatendimento, né, as teleconsultas, mas pode aparecer em algum momento essa questão, efeitos desse período prolongado de afastamento. Então, são alguns elementos que me parecem importantes, que precisam ser olhados, pensados, refletidos para garantir o melhor serviço possível entregue à população. Certo, professor. Muito obrigada pela contribuição. O nosso tempo já está esgotado praticamente, né? Eu queria agradecer profundamente, assim, por esse momento de reflexão, né? São elementos de vários ângulos, de várias profissões, e essas reflexões, então, elas ficam, né, para a gente poder pensar em estratégias, né, no sentido de cada profissão e no sentido também dos usuários, ou nós mesmos enquanto usuários do atendimento online. Então, eu queria agradecer, né, a participação de vocês. Espero que tenhamos outras oportunidades de poder discutir, porque a gente tem outras questões para discutir a respeito desse tema, né? Então, muito obrigada. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Você pode assistir o programa de novo no nosso site da UFN TV. Ele vai ser exibido, né? Vai ficar disponível ali para ser acessado. Então, semana que vem tem mais Saúde em Foco. Obrigada!